A 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde declara a doença Covid-19 como pandemia. E 2 dias depois, declara que a Europa é o centro da pandemia. As medidas adotadas pelos Estados-membros da União Europeia em nome do Covid-19 são numerosas e variadas e restringiram ou suspenderam os direitos daqueles que se encontram no território da União Europeia, mas também de muitos que se viram impedidos de regressar ou de entrar no território da União. Destacam-se as medidas restritivas ou suspensivas da liberdade de circulação no interior da União Europeia, da passagem nas fronteiras terrestres, marítimas e aéreas. E ainda que o seu âmbito de aplicação material, territorial e temporal seja muito distinto, podemos destacar 3 tipos de medidas. Primeiro, a reintrodução temporária de controlos nas fronteiras internas. Segundo, restrições ou proibições de transporte internacional e intra-União Europeia de passageiros, incluindo a circulação rodoviária, ferroviária, marítima e aérea. E terceiro, restrições ou proibição de circulação de pessoas intra-União Europeia e intra-Schengen. A diversidade das medidas suscita dúvidas e tem motivado críticas à atuação da União Europeia, à sua inação, à falta de coordenação. E o que prevê o direito da União Europeia? A União Europeia é um espaço de liberdade, segurança e justiça sem fronteiras internas, em que é assegurada a livre circulação de pessoas em conjugação com medidas adequadas em matéria de controlos na fronteira externa, de asilo e imigração. É o que estabelece o artigo 3º, número 2 do Tratado da União Europeia. A União Europeia tem competências no domínio do espaço de liberdade, segurança e justiça, nos termos da alínea J do número 2 do artigo 4º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, que deve ser articulado com o disposto no artigo 2º, número 2 do mesmo tratado. Esta matéria encontra-se regulada nos artigos 67 e seguintes do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. No entanto, nem todos os Estados-membros da União se encontram subordinados à integralidade do direito da União no domínio do espaço de liberdade, segurança e justiça. A Irlanda e a Dinamarca beneficiam de estatutos específicos neste domínio, nos termos dos protocolos número 21 e 22, respectivamente. Esta diferenciação é ainda acentuada com Schengen, integrado enquanto cooperação reforçada do direito da União, através do protocolo número 19, Schengen estabelece as normas aplicáveis ao controle de pessoas na passagem das fronteiras externas dos Estados-membros da União e à ausência de controlos nas fronteiras internas. O artigo 22 do Código das Fronteiras, Schengen, determina as fronteiras internas podem ser transpostas em qualquer local sem que se proceda ao controle das pessoas, independentemente da sua nacionalidade. No entanto, nem todos os Estados-membros da União Europeia são Estados Schengen. Não vou entrar aqui no detalhe da distinção entre Estados plenos, Estados candidatos a Schengen. Limitar-me-ei a referir o Estatuto da Irlanda, que não é Estado Schengen, por força do disposto no protocolo número 19, e referir a situação específica de Estados que não são membros da União Europeia, mas que são Estados associados a Schengen, que são Estados que aplicam Schengen. É o caso da Suíça, da Islândia, da Noruega e do Liechtenstein. A União Europeia pode então ser considerada como um espaço Schengen ou uma União Europeia mais,
por ser aplicável a todos os Estados-membros da União, com exceção da Irlanda, e ainda a 4 Estados associados a Schengen. Mas o que é que estabelece o Código das Fronteiras Schengen? O Código das Fronteiras Schengen estabelece, no seu título 2º, as regras aplicáveis às fronteiras externas, designadamente a obrigação de realização de controlos nestas fronteiras, e no seu título 3º, que é dedicado às fronteiras internas, o capítulo 1º aborda a ausência de controlos nas fronteiras internas, e o seu capítulo 2º regula a possibilidade de reintrodução temporária do controlo nas fronteiras internas, nos seus artigos 25 a 35. A reintrodução do controlo de fronteiras internas é, no entanto, uma medida excepcional, de último recurso, transitória e que carece de notificação à Comissão e aos demais Estados-membros. No entanto, durante esta pandemia, muitos Estados reintroduziram controlos fronteiriços autonomamente e sem efetuar qualquer notificação, como sucedeu com a Itália, pelo menos inicialmente. Mas 13 Estados, entre os quais o Estado português, reintroduziram temporariamente controlos nas fronteiras com fundamento na pandemia Covid-19 ao abrigo do artigo 28. O artigo 28 permite, de facto, a reintrodução temporária das fronteiras internas nos casos de ameaça grave à ordem pública ou à segurança interna de um Estado-membro, que exijam uma ação imediata, a título excepcional e de forma imediata, por um período limitado até 10 dias. O Estado-membro tem de notificar esse facto à Comissão e aos demais Estados-membros, tem de comunicar os motivos que justificam a reintrodução de controles nas fronteiras, incluindo todos os dados pertinentes que especifiquem os factos que constituem a ameaça, o alcance da reintrodução prevista, os postos de passagem autorizados, a data e a duração da reintrodução prevista e, se for caso disso, as medidas a tomar pelos demais Estados-membros. O artigo não refere expressamente a saúde pública como um fundamento para a reintrodução temporária das fronteiras internas, mas tem sido esta a disposição invocada por a maioria dos Estados que cumpriram a obrigação de notificação prevista no Código das Fronteiras Schengen. Esta disposição tem, no entanto, um limite temporal muito reduzido. O controle das fronteiras pode ser reintroduzido por um período de 10 dias, que pode ser prolongado por períodos renováveis, não superiores a 20 dias, nos termos do seu número 3. E a prorrogação destas medidas exige uma avaliação da necessidade e da proporcionalidade da medida. O Estado tem de demonstrar de que forma é que a medida é suscetível de responder adequadamente à ameaça à ordem pública ou à segurança interna e deve apreciar a proporcionalidade da medida. Prevê-se igualmente a possibilidade da Comissão e dos demais Estados emitirem pareceres, designadamente sobre a necessidade e a proporcionalidade da medida, e de serem organizadas reuniões conjuntas para assegurar uma cooperação mútua entre Estados. Mas o número 4 deste artigo 28 impõe um limite máximo de 2 meses para a reintrodução dos controlos nas fronteiras. Consequentemente, a partir de meados de maio, os controles nas fronteiras internas em nome da pandemia Covid-19 não podem continuar a encontrar fundamento neste artigo. Esta limitação tem vindo a ser contornada por alguns Estados-membros que têm notificado a reintrodução de controles nas fronteiras internas no quadro de eventos previsíveis. Foi o caso da Finlândia e da Dinamarca. Porque, neste caso, aplicam-se as medidas que acabamos de referir a propósito da prorrogação da reintrodução dos controles nas fronteiras, mas os prazos para a reintrodução são mais amplos.
A reintrodução pode ser aplicada durante um período não superior a 30 dias, mas este período pode ser prolongado por períodos renováveis não superiores a 30 dias até ao máximo de 6 meses. E, caso se demonstrem as circunstâncias excepcionais referidas no artigo 29 do Código das Fronteiras Schengen, o prazo pode mesmo estender-se até aos 2 anos. Como está em causa a restrição de um direito fundamental, a reintrodução do controle nas fronteiras não deve exceder o estritamente necessário, deve respeitar o teste da proporcionalidade e não deve ser discriminatório. O caso francês é um caso interessante. A França notificou a União Europeia a 31 de março da reintrodução do controle de fronteiras internas durante o período de 1 de maio de 2020 a 30 de outubro de 2020. Mas esta notificação fundamenta-se na prorrogação de uma anterior notificação por razões de segurança relacionadas com uma ameaça terrorista. A admissibilidade de prorrogar um controle fronteiriço fundada em uma ameaça terrorista com fundamento distinto, a pandemia Covid-19, não parece encontrar justificação no Código de Fronteiras Schengen. Em resposta às críticas de inação e de falta de coordenação, a Comissão tem vindo a adotar uma sucessão de orientações e recomendações soft law que sublinham princípios e disposições de direito da União Europeia que muitos Estados têm descurado, como a obrigação da notificação da reintrodução de controles fronteiriços, mas também o princípio da não discriminação em razão da nacionalidade entre os próprios nacionais e cidadãos da União Europeia residentes e mesmo cidadãos de Estados terceiros que residam legalmente no território ao abrigo do direito da União. Que todas as decisões de recusa de entrada têm de ser proporcionadas, não discriminatórias e aplicadas de forma que respeite plenamente a dignidade humana.